Olá pessoal, estamos finalizando a nossa unidade de cinemática vetorial, estudando o nosso capítulo 9, que trata sobre lançamentos oblíquo e horizontal. Vamos estudar esses dois tipos de lançamento, iniciando pelo lançamento oblíquo. A título de exemplo de lançamento oblíquo, nós podemos ver a situação em que um motoqueiro em uma competição de motocross ele é lançado em uma rampa e ele vai realizar esse tipo de movimento. A sua trajetória será um movimento oblíquo. Um outro exemplo também é um jogador de basquete, ele lança uma bola em uma cesta, a bola vai também fazer essa trajetória, que é uma parábola, é um movimento oblíquo, né? Bem como também um canhão que lança uma bala em um determinado alvo, vai descrever o mesmo tipo de movimento. Quanto a esse movimento, é importante nós estudarmos algumas de suas características. No movimento oblíquo, vamos iniciar pelo estudo da velocidade desse movimento. A velocidade do objeto que é lançado, ela vai possuir duas componentes. Uma componente horizontal, que faz com que o objeto se desloque na horizontal, e uma componente vertical, que faz com que o objeto venha subir e descer. A componente horizontal, ela não varia, ela permanece constante o seu valor. Ou seja, o objeto ele se move na horizontal, ou para a direita ou para a esquerda, com uma velocidade constante. Já na vertical, a sua velocidade ela varia, porque na vertical existe uma aceleração, que é a gravidade. A gravidade ela vai reduzir a velocidade do objeto na subida, porque ela possui sentido oposto, né? Se o objeto estiver subindo, a gravidade ela é para baixo, então ela vai reduzir a velocidade do objeto na subida. E quando o objeto estiver descendo, a gravidade vai aumentar a sua velocidade, porque ela vai possuir o mesmo sentido da velocidade. Quando o objeto chega no ponto mais alto da parábola, o objeto vai possuir velocidade vertical nula. No entanto, a sua velocidade horizontal ela permanece constante. Então, lá em cima, no ponto mais alto da parábola, o objeto vai possuir somente velocidade vertical. Ainda em relação à velocidade, nós podemos também ver que o ângulo, que o lançamento, ele é feito em um determinado ângulo. E esse ângulo é medido em relação à horizontal. Nós podemos chamar este ângulo de θ, que é uma letra grega, né? Então, as duas componentes da velocidade elas podem ser chamadas de a componente horizontal, o Vx, nós podemos chamá-los de V cosseno de θ. E a componente vertical, Vy, ela pode ser chamada de V seno de θ. Então, com o valor do seno e do cosseno do ângulo e o valor da velocidade, nós podemos saber quais são os valores das suas componentes horizontal e vertical. E assim saber com que velocidade o objeto está indo para a direita, ou ele está subindo ou descendo. Um outro aspecto que deve ser também levado em conta é o tempo de percurso do objeto. Objetos que atingem a mesma altura, ainda que o alcance seja diferente, mas se eles atingem a mesma altura, o seu tempo de percurso será o mesmo, porque a sua velocidade vertical será a mesma. Ou seja, a componente vertical da velocidade será igual para os dois, ainda que a distância, né, ainda que eles atinjam alvos em distâncias diferentes. Já um outro objeto que atingir uma altura maior, o seu tempo de percurso será maior, ainda que o alvo esteja próximo, mas o seu tempo de percurso será bem maior, porque o tempo ele depende somente da altura. Vamos fazer um exemplo para nós exercitarmos o que já vemos até aqui. No exemplo 1 diz: um canhão a um ângulo de 37 graus lança uma bala com velocidade de 50 metros por segundo. E nós temos os dados.
o seno de 37 graus, que é 0,6, e o cosseno de 37 graus, que é igual a 0,8. Na letra A diz: quais são os valores das componentes Vx e Vy? Então, nós vamos calcular essas duas componentes, pessoal. A Vx, que é a componente da velocidade que faz com que a bala de canhão vá para a direita. Vx é igual a V cosseno do ângulo. Podemos substituir aqui o ângulo, que é 37 graus. Então, Vx é igual a V cosseno de 37 graus. Vx é igual a V, que é 50, vezes o cosseno de 37 graus, que é igual a 0,8. Então, Vx é igual a 40. Então, essa é a nossa componente x da velocidade, que é responsável pelo movimento horizontal da bala de canhão. Vamos calcular também Vy. Vy é igual a V seno do ângulo. Então, Vy é igual a V vezes seno de 37 graus. Vy é igual a V, que é 50, vezes o seno de 37 graus, que é igual a 0,6. Então, Vy é igual a 30 metros por segundo, que é a velocidade vertical da bala. Só que essa é a velocidade no início do percurso. Nós sabemos que no meio da trajetória a velocidade é 0, lá no ponto mais alto da parábola. Na letra B, diz: qual é a altura máxima atingida pela bala e a velocidade nesse ponto? Então, nós vamos descobrir a altura máxima atingida. Nós não temos o tempo, então nós não podemos usar a função horária da posição. Nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Escrevendo essa equação de forma para o movimento vertical, nós podemos fazer: a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado na vertical, que é o Vy, mais 2 vezes a aceleração, que é o g, a gravidade, vezes a altura, que é o percurso na vertical. A velocidade final ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, porque no ponto mais alto da trajetória a velocidade será igual a 0. E é igual a velocidade inicial, que é 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade. Vamos colocar menos 10, por quê? Porque no movimento de subida, a velocidade possui sentido para cima e a gravidade possui sentido para baixo. Então, vamos usar o valor menos 10, vezes a altura, que é o que nós queremos saber. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter a velocidade final ao quadrado, que é igual a 0 ao quadrado, 30 ao quadrado, que é 900, menos 20 vezes h. Trazendo o menos 20 vezes h para o primeiro membro da equação, nós vamos ter 20h é igual a 900. Então, a altura, que é o h, é igual a 900 dividido para 20, que é o mesmo que 90 dividido para 2, que é igual a 45 metros. Essa é a altura máxima alcançada pela bala de canhão. E em relação à velocidade nesse ponto, no ponto mais alto, a velocidade vertical vai ser igual a 0. Mas nós teremos a velocidade horizontal, que permanece constante, que é igual ao Vx, que nós descobrimos lá na letra A, que é igual a 40 metros por segundo. Na letra C, diz: qual foi o intervalo de tempo até a bala atingir o alvo? Então, nós vamos descobrir o intervalo de tempo. Então, nós temos que usar uma função horária de velocidade, que seria: a velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade final, lá em cima, é 0. E esse movimento é na vertical, viu, pessoal? É igual a velocidade inicial, que é 30, mais a aceleração, que é menos 10, vezes o tempo, que é o que nós queremos descobrir. Então, trazendo menos 10 vezes t para o primeiro membro, fica 10t é igual a 30.
Passando o 10 para o segundo membro, passa dividindo. 30 dividido por 10 é igual a 3. Então, o tempo de subida é igual a 3 segundos. Só que a nossa questão é que nós descobramos qual foi o tempo até ele atingir o alvo. Então, a bala de canhão subiu, depois desceu. Então, vai ser o dobro. O tempo vai ser igual a 6 segundos. Já na letra D, diz: a que distância do canhão estava o alvo? Então, nós vamos descobrir a distância percorrida pela bala de canhão na horizontal. Para isso, nós vamos utilizar um dado que é a velocidade na horizontal. Então, vamos usar a função horária da posição. Como não há aceleração, nós usamos o S é igual a posição inicial mais a velocidade na direção horizontal, que é o Vx, vezes o tempo. Então, a posição final é igual à posição inicial. No ponto A, nós estamos considerando que a posição inicial é 0. Mais 40, que é a velocidade na horizontal, vezes o tempo, que é 6 segundos. Nós descobrimos que o tempo é 6 segundos lá na letra C, né? Então, resolvendo, a posição final, que seria a letra B o ponto B, né, na nossa figura, é igual a 240 metros. Então, a bala de canhão ela percorreu 240 metros na horizontal até atingir o alvo. Na vertical, nós vimos lá na letra B, né, que foi 45 metros de altura. Na horizontal, 240 metros. Então, esse foi o nosso assunto, pessoal, sobre lançamento oblíquo. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre lançamento horizontal. Até mais, pessoal.